Então, hoje vamos estudar o capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse. As 7 igrejas, que estão do capítulo 2 até o 4, vamos passar por alto porque o irmão Silas já está a dar o tema da história da igreja, onde as inclui. Então, para não repetir, vamos a avançar a partir do capítulo 4. Então, convido-vos a ler o verso número 1, onde nos diz: Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trompeta ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então, a primeira coisa importante que temos que destacar aqui é que João está a falar de uma porta aberta no céu. Não é a porta do céu que se abriu para ele contemplar o que ali estava dentro, sino que no céu se abriu uma porta, ok? Vamos a continuar com o verso número 2. Diz: E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava no céu, e assentado sobre o trono. Ok, aqui é uma coisa muito importante, e é que a palavra trono aparece 62 vezes no Novo Testamento, e 47 vezes especificamente no livro de Apocalipse. Dessas 47 vezes, 14 estão no capítulo 4. Portanto, trono é a palavra-chave que vamos ter aqui neste capítulo. De facto, isso nos faz lembrar que enquanto aqui na Terra há uma luta muito grande pelo poder, há no céu um trono que é superior a qualquer poder terrenal. Outra coisa interessante é que João não é o primeiro a ver o trono. De facto, em 2 de Crônicas 18 podemos encontrar uma visão que teve Micaías, o profeta, onde ele conseguiu ver o trono. E também descreve o que estava ao redor dele. Também Isaías, no capítulo 6, faz referência à sua visão também do trono e o que ali estava. E Ezequiel também, no capítulo 1, quando ele recebe o chamado, também em visão contempla o trono ao que ali estava sentado e outras características que rodeavam este lugar. Também Daniel, no capítulo 7, verso 9, ele fala do trono e até faz uma expressão que utiliza que era como chama de fogo. Portanto, vamos a ver em Apocalipse, capítulo 3 e o verso 21, a declaração que Jesus nos faz. Ele disse: Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o Pai no seu trono. Portanto, o primeiro que podemos ver aqui é que nesta referência de Apocalipse nos fala que há no trono, que está só Portanto, Jesus nesta altura ainda não estava com o Pai no trono. Podemos situar isto então ao Pai no trono antes da ascensão de Jesus, depois de ter morto por nós. Esta passagem então nos sugere isso, que Jesus ainda não tinha ascendido ao céu. Mas vamos continuar com a leitura no verso número 3 de Apocalipse 4, onde nos continua falando sobre o ocupante do trono. Nos diz: E o que estava sentado era na aparência semelhante a pedra de jaspe e sardônica. Então, procurei, e aqui vou mostrar-vos a aparência, né, ou como são estas duas pedras que João mencionou. Então, elas têm uma coisa em comum, que é a cor. Ambas são vermelhas. Uma é vermelha com branco, que é a sardônica, e o jaspe é vermelha com veias pretas. Portanto, o que podemos aqui calcular é que a aparência da glória do Senhor é como fogo, nos diz aqui. De facto, Êxodo capítulo 24, no verso 17, nos diz que o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. Portanto, podemos ver assim que o que João tenta descrever através da cor destas pedras é a aparência da glória do Senhor. No verso 3 do capítulo 4 de Apocalipse também podemos ver que estava ali o arco-íris. O arco celeste, diz, estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Então,
como já falei, outros profetas anteriormente também tiveram visões do trono e da aparência do Senhor e das características que estavam ali. Ezequiel, capítulo 1, verso 28, também fala no arco-íris. Diz que o aspecto do arco, como o aspecto do arco que aparece na nuvem do dia de chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Então, o arco-íris faz-nos lembrar a esperança e a promessa que veio após o dilúvio, ou seja, é uma referência à misericórdia do Senhor. Isto vem após mitigar ou para mitigar um pouco a aura de justiça que nos apresenta o trono. O arco-íris vem como um sinal do amor de Deus, que com a sua justiça nos salva e nos dá esperança. Podemos contemplar aqui nesta visão o trono e o arco-íris, dois aspectos do mesmo ser de Deus, a justiça e a misericórdia. Agora gostaria de invitar-vos a ler o verso 5 de Apocalipse 4, onde nos diz: do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Então aqui se nos está a falar de 7 lâmpadas de fogo. E isto é muito importante. Lembras que no verso número 1 nos estava a falar que se abriu uma porta no céu. Então, se nós fazemos comparação, se relacionamos estes dois versos, podemos ver que o lugar onde estava agora o trono tinha também 7 lâmpadas de fogo. Se nós procuramos na Bíblia em que lugar havia 7 lâmpadas de fogo, podemos encontrar que no lugar santo do santuário celestial havia ali o candelabro que tinha 7 lâmpadas de fogo. De facto, podemos ler em Hebreus capítulo 9, verso 2, onde nos diz: foi levantado um tabernáculo. Na parte da frente, chamado lugar santo, estava o candelabro e a mesa e os pães da presença. Portanto, este verso realmente nos confirma que no lugar santo estava o candelabro, que tinha 7 lâmpadas de fogo, e isto nos leva a concluir que na visão João que viu foi o trono de Deus no lugar santo do santuário celestial. Agora gostava de avançar, passarmos agora a ver os 4 seres viventes que vamos a encontrar a partir do verso 6 até o 8 de Apocalipse 4, onde nos diz da seguinte maneira: no meio do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por trás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um becerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Agora gostava de apresentar-vos um comentário de Bloomfield que nos diz: 4 seres vivos, não animais. A propriedade desta correção é hoje aceite em geral pelos comentadores, porque a palavra grega sum é muito diferente de therion, fera, que designa os animais proféticos do Apocalipse 13 e seguinte. O que isso nos leva a interpretar? Que nesta versão, João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, traduz como animais a palavra sum, que pode ser melhor traduzida como seres viventes, ok? Agora queria também apresentar-vos o que disse o Rabino Avahu, que me pareceu muito interessante para partilhar com vocês. Dice: existem 4 criaturas poderosas: a águia, que é a mais poderosa das aves, o boi, o mais poderoso entre os animais domésticos, o leão, o mais poderoso dos animais selvagens, e o homem, o mais poderoso de todos. Portanto, segundo a tradição, estes versos, ou estes seres viventes, representariam o total da criação, a criação completa.
Mas também vamos ver o que nos diz Ezequiel, porque como já falei antes, temos outras referências de profetas que em visão conseguiram contemplar o mesmo que João está a descrever neste capítulo. Portanto, é bom que relacionemos o que ele fala para tirar melhores conclusões. Então, no capítulo 1 de Ezequiel, versos do 5 ao 11, eu cortei algumas partes para que não ficasse tão grande, nos diz: no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinham forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés como os de um becerro e reluciam como bronze polido. Debaixo de suas asas, nos 4 lados, tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas. Quanto à aparência de seus rostos, os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. Então podemos ver neste verso que Ezequiel vê seres viventes com as mesmas características que estava a ver João. De facto, ele diz que tem cabeça de boi, de leão, de águia e de homem, tal qual João estava a falar. Agora, o interessante disto é que ele, no verso 14 e 15 do capítulo 10 do seu livro, ele diz especificamente que esses seres viventes que ele viu eram querubins. Portanto, quero convidar-vos a ver também o verso. E eu marquei aí a parte onde ele está a falar. Percebi que eles eram querubins. Ok? Então, vamos a ver agora como descreve Isaías na sua visão. Já vimos agora o que Ezequiel viu. Agora, como Isaías descreve o que ele estava a ver. Então, disse: eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Então podemos analisar aqui como Isaías também vê o trono, já tínhamos falado, mas ele declara que o que ali vê são serafins. Portanto, temos João a falar em 4 seres viventes. Agora, Ezequiel nos diz que ele viu ali, desses 4 seres viventes, os chama querubins, e agora Isaías diz que ele viu serafins. Mas vamos analisar a cena de adoração. O que estes seres viventes estão a falar? Verso 8 do capítulo 4 de Apocalipse que estamos a analisar nos diz: não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Portanto, podemos ver aqui como é que eles estavam louvando ao Senhor, estavam muito contentes e não se cansavam de louvar e de abençoar e de dar honra e glória ao nome do Senhor. Então, mas na semana anterior já definimos quem é, o que era e o que há de vir. Lembram-se que eu devo falar nisto. Vamos a recapitular, a refrescar a memória, como suelo dizer. Apocalipse 1, verso 4 e 5, João estava a escrever as cartas e ele apresenta, diz que graça e paz seja convosco da parte daquele que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão dentro do trono e da parte de Jesus Cristo. Portanto, está aqui a divindade completa. Está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E podemos reconhecer que aquele que era e que há de vir é diferente do Filho e é diferente do Espírito Santo. Portanto, é o Pai. Agora, estes seres então estavam a adorar ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso, e o motivo da adoração era ele ser o Criador. Agora vamos ver do verso 9 até o 11 o que eles dizem. Quando os animais, entre parênteses, os seres viventes, davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos postravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre,
e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Agora, vamos ver em resumo o que vimos até agora do capítulo 4. Primeiro, então, o Deus Todo-Poderoso está sentado no trono com o arco-íris à sua volta, ok? Segundo, temos o Espírito Santo, que está no verso 5 do capítulo 4, onde nos falava das lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, é a referência ao Espírito Santo. Em terceiro lugar, temos os seres viventes, ou querubins, ou serafins, que descreveu Ezequiel e Isaías. E em quarto lugar, também estão os 24 anciãos. O lugar de reunião é o santuário celestial, mais especificamente o lugar santo do santuário celestial. E por último, até aqui não temos referência nem de Jesus, nem dos anjos, ok? Mas não sabemos que João, o capítulo 4 e o capítulo 5 foi separado muito tempo depois. Portanto, João está a fazer aqui uma narração que nós cortamos porque aqui é o fim do capítulo 4. Mas vamos continuar com o capítulo 5, onde ele diz: Vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então vemos aqui a referência a um livro que, pelo visto, é muito importante. Por quê? Porque se continuamos a leitura do seguinte verso do capítulo 5, João chorava muito porque não se achava ninguém digno de abrir o livro. Vemos aí uma angústia por parte de João, porque não via ninguém abrir o livro. Agora, qual era a mensagem desse livro? Por que é que ele estava tão angustiado? Bom, se quiserem saber isso, qual era o conteúdo daquele livro, tem que esperar até a semana que vem e assistir ao vídeo. Porque agora vou passar a outra parte importante, mas prometo que a semana que vem centramos em qual era o conteúdo do livro. Ok. Agora, no verso 5 diz: Disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de David, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Verso 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 puntas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados à terra. Ok, aqui o que podemos ver nesta referência é que João, como já vimos, chorava muito, estava muito triste, não havia ninguém digno de abrir o livro, mas um dos anciãos fala com ele e diz: tem calma, está aqui o cordeiro, o leão da tribo de Judá, que ele venceu para abrir o livro. Ele o apresenta como o leão da tribo de Judá. Mas agora, quando João vê e fala de Jesus, está a falar como um cordeiro. Diz que, como havendo sido morto. Agora quero convidar-vos a lermos juntos aqui no Desejado de Todas as Nações, para que aqui João está em símbolo a descrever o que está a acontecer, mas eu quero mostrar como Jesus se apresentou quando ele fala a um cordeiro como havendo sido morto, a referência que temos no Desejado de Todas as Nações, a sua ascensão. Portanto, acompanhe-me a ler aqui, que este é um texto muito bonito. De facto, recomendo lerem este último capítulo do Desejado de Todas as Nações, para ter uma ideia mais clara daquilo que estou a falar. Diz: Então se abrem de par em par as portas da cidade de Deus, e a angélica multidão entra por elas, enquanto a música prorrompe em arrebatadora melodia. Ali está o trono, e ao seu redor o arco-íris da promessa. Ali estão querubins e serafins. Vejam que estão todas as referências que estivemos a falar, que João tinha visto e os outros profetas também. Diz: o conselho celestial perante o qual Lucifer acusara a Deus e a seu filho, todos ali estão para dar as boas-vindas ao Redentor. Mas ele os detém com um gesto. Ainda não pode receber a coroa de glória e as vestes reais. Entra à presença do Pai, esta é a referência de que ele vai até o santuário, o lugar santo, para entrar na presença do Pai, mostra a fronte ferida, o atingido flanco, os dilacerados pés,
ergue as mãos que apresentam os vestígios dos cravos e ouve-se a voz de Deus proclamando que a justiça está satisfeita. Está vencido Satanás. Perante os anjos celestiais e os representantes dos mundos não caídos são declarados justificados. Os braços do Pai circundam o Filho e é dada a ordem, e todos os anjos de Deus o adorem. Então acompanhe-me agora nesse raciocínio. O símbolo, ou o que João vê do Cordeiro como havendo sido morto, a irmã White descreve realmente a Jesus que se apresenta ante o Pai e mostra então as suas mãos feridas, o seu costado, os seus pés, pronto, os signos do seu passo pelo Calvário, o rastro do que deixou o seu passo aqui pelo Calvário. E a segunda coisa que podemos também calcular é que os anjos, que não tinham sido mencionados até agora, é porque eles tinham vindo a buscar Jesus e o acompanharam na ascensão. Então, quando ele chega ao céu, podemos ver no que já limos, que ele chega com os anjos e agora sim eles entram em cena. Vamos a ler o verso número 6 do capítulo 5. Então, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 puntas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, vejam que conclusão tão linda podemos tirar aqui. No verso 4, dizia que os 7 Espíritos de Deus, o Espírito Santo, estava no santuário junto do Pai. Mas agora, quando Jesus ascende e chega ao céu, o Espírito diz são enviados a toda a terra. E é realmente a referência que vemos em João 16:7, onde Jesus dizia: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Então aqui neste verso do capítulo 5, verso 6, podemos ver que ao chegar Jesus no santuário, o Espírito é enviado à terra. Agora eu gostava de que lêssemos o verso número 7, onde nos diz: veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Continuemos com o 8 até o 10, que diz: havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos postraram-se diante do Cordeiro e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua e povo e nação. E para nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. O que aqui quero destacar é que no capítulo 4 os louvores ou o hino estava a fazer ênfase no Pai, não é? O arquiteto da criação, e louvavam ele por ser realmente o Criador ou a mente da criação. Agora vemos que no capítulo 5 eles cantam um cântico novo. Agora Jesus chega ao santuário e os louvores passam agora para Cristo como Redentor, a fazer referência a Ele como Redentor. Mas também quero convidar-vos a entrar em outro aspecto, que é o dos 24 anciãos. Se vocês perceberam, do capítulo 4 eu passei isto por alto. Falamos sobre os 4 seres viventes, sobre o trono, sobre o arco-íris, todas as coisas que ali estavam, e não mencionei os 24 anciãos. Mas agora quero tocar neste ponto e quero apresentar-vos 2 posturas que são as mais comuns para explicar quem são estes 24 anciãos. Portanto, vamos analisar a primeira. Vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Então, a primeira postura, aceita dentro do Adventismo, faz referência a eles, como já leímos, que tem as coroas de ouro e vestes brancas, sumado a este verso do 8 ao 10 de Apocalipse 5, onde nos diz que eles, ao cantar ao Redentor, diziam: nos compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação, e para nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Vale a pena dizer que este verso, com estas características, como sendo os 24 anciãos a falar e a incluírem-se dentro dos remidos, encontramos nas versões João Ferreira de Almeida, corrigida e fiel em português, King James, que é a versão em inglês, e a Reina Valera, quase todas as que estão em espanhol. Portanto,
A tradução João Ferreira de Almeida de português foi traduzida do Textus Receptus, que é a tradução do latim do Novo Testamento que estava em grego, né? E as referências do verso número 4, que nos falava que estavam vestidos com vestiduras brancas que tinham coroas, esta descrição então sugere que os 24 anciãos atravessaram o conflito e venceram. Por serem vencedores, então agora têm coroas. Ok, o Adventismo não é o único que acredita nisso, também há comentários de João Wesley, que vocês podem procurar se quiserem, onde ele também fala que acredita que as vestiduras brancas e as coroas é símbolo da vitória, do passo pela terra, né, mas que foram vitoriosos. Agora, quem são estes 24 anciãos? Alguns sugerem que podem ser os que foram ressuscitados com Jesus na ocasião da sua ressurreição. E convido-vos a ler em Mateus 27, do verso 52 e 53, onde nos diz: Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então este verso nos sugere que na altura em que Jesus ressuscitou, também ressuscitou um grupo de pessoas que aparecerão a muitos. Em Efésios 4, verso 8, também nos diz: Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, segundo estes dois versos, como já disse, os 24 anciãos podiam ser aqueles que ressuscitaram com Jesus e que ascenderam com ele. Outros acreditam que Enoque, Elias ou Moisés, que a Bíblia faz referência que eles foram ressuscitados ou que foram levados vivos ao céu, são possíveis candidatos a ocupar o lugar dos 24 anciãos. Mas vamos analisar agora a outra postura e, junto desta postura, outras versões deste verso na Bíblia. Na João Ferreira de Almeida atualizada, estes 24 anciãos, ao falar, não se fazem como parte do grupo dos remidos. Vamos ler onde nos diz: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o fizeste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Então aqui vemos que eles não se incluem. A outra, que é a nova versão internacional, também puse aqui, é os mesmos versos 9 e 10 do capítulo 5 do Apocalipse. Também esta versão não inclui os redimidos entre o grupo os 24 anciãos no grupo do redimido. A Bíblia de Jerusalém, que está em espanhol, também tampouco se involucra aos anciãos no grupo dos redimidos. E por último, quero mostrar-lhes também o código sinaítico que vocês podem consultar na internet. Ele se encontra online disponível. Vocês entram ali, clicam no verso que querem procurar e depois fazem a tradução, porque o código sinaítico aparece a foto de cada uma das páginas. Vocês logo têm a tradução ao lado em inglês e vocês podem depois traduzir, ou se sabem inglês, conseguem logo perceber o que ele está a dizer. Então o código sinaítico, em referência a estes dois versos, também fala que os anciãos não se estavam a incluir dentro do grupo dos que foram remidos com o sangue de Jesus e que vão reinar na terra. Então, o código sinaítico é uma fonte muito importante também. Por quê? Porque é um dos mais antigos. Não é o mais antigo, de facto o Código Vaticanus é mais antigo que o Código Sinaítico, mas este códice não tem o Apocalipse. Portanto, para consultar especificamente sobre o Apocalipse, o mais antigo é o Código Sinaítico. Então, e vemos que em todas estas versões que mostrei, estas últimas, os 24 anciãos não se fazem eles dentro do grupo dos remidos. Então, vamos agora a ver em Apocalipse 7, 13 e 14 outras referências onde os 24 anciãos se encontram, ok? Então, um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? E respondi: Senhor, tu sabes.
E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, segundo lemos aqui nestes versos, os 24 anciãos, representados por um que está a falar com João, não fazem parte do grupo da multidão de remidos. E se nós vamos em Apocalipse 14, quando se fala nos 144.000, diz que eles cantavam um cântico novo, os quais ninguém sabia, nem os 4 seres viventes, nem os 24 anciãos. Portanto, esta postura defende que os 24 anciãos não são parte dos remidos da terra. Então, vamos a ver uma declaração da irmã White com respeito a esta cita de Apocalipse 7, 13 e 14 que acabamos de ler. Então, ela diz assim, em Things of the Times, 22 de dezembro de 1887, diz assim: João vê uma companhia inumerável, preciosa, refinada, purificada ao redor do trono da majestade do céu. O anjo pergunta a João: o que são estes que são vestidos em vestes brancas e de onde vieram? E João responde: Senhor, tu sabes. E então o anjo declara: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Podemos observar aqui que no verso que a Bíblia faz referência a um ancião, aqui a irmã White está a falar um anjo, ok? Tenham isto em consideração para o que vamos ver mais à frente. Outra cita que se encontra também em Things of the Time, el 22 de novembro de 1905, ela, em referência a isto mesmo, outra vez repite que foi um anjo o que falou com João, quando a Bíblia está a falar que foi um ancião. Vamos ver outra, que se encontra em Apocalipse 5:5, que é o que estamos a estudar, que então João não encontrava ninguém digno de abrir o livro, estava muito desesperado, estava a chorar, e disse, um dos anciãos falou para ele: não chores, eis que o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro e desatar os selos. Vamos saber o que a irmã White tem como comentário acerca disso. Se encontra em Manuscript Releases, tomo 12, página 296, e nos diz: sua alma estava em tal ponto de agonia e suspense que um dos anjos fortes teve compaixão dele e, colocando a mão sobre ele, disse com segurança: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, prevaleceu para abrir o livro e soltar os 7 selos do mesmo. Então, agora surge a dúvida, quem são estes anjos? Por que são chamados de anjos? Por que são diferentes da comitiva que veio buscar Jesus? Se assumimos que eles realmente são anjos, os 24 anciãos, por que não estavam ascendendo com Jesus e com a comitiva do resto dos anjos? Então, vamos analisar juntos mais uma vez a ascensão de Jesus, a chegada de Jesus até o céu, para ver a diferença. Então, isso já tínhamos lido, está no Desejado de Todas as Nações, no capítulo Para o Meu Pai e Vosso Pai, página 589, e nos diz: ali está o trono, ao seu redor o arco-íris. Vejam que estão ali os elementos que João está a falar. Ali estão os querubins e serafins, que também foram mencionados por Isaías e por Ezequiel. Os comandantes das hostes celestiais, os filhos de Deus, os representantes dos mundos não caídos. Estes três términos fazem referência à mesma categoria ou ao mesmo grupo. Tanto os comandantes das hostes celestiais, como os filhos de Deus, como os representantes dos mundos não caídos, são os mesmos. E ela continua dizendo, como para explicar isso mesmo, o conselho celestial perante o qual Lucifer acusara a Deus e a seu filho, os representantes daqueles reinos imaculados. Vejam como ela repite, mas está sempre a falar do mesmo grupo, só que parece que a seguinte frase está tentando explicar a anterior, estão a perceber? Então, os representantes daqueles reinos imaculados sobre os quais Satanás pensara estabelecer seu domínio. Todos ali estão para dar as boas-vindas ao Redentor. Então, podemos observar aqui que, segundo esta postura, a segunda postura que estou a apresentar, os 24 anciãos seriam os representantes dos mundos não caídos, ou o Conselho Celestial que é chamado. Agora, surge a pergunta: temos alguma evidência bíblica de algum Conselho Celestial, de que alguma vez se tenham reunido? Então, quero convidar-vos a procurar em capítulo de Jó 1,
verso 6, e também se encontra no capítulo 2, verso 1. Aqui nos está mostrando o Senhor duas vezes nas quais houve conselho celestial, ou que houve uma reunião em que estes seres vieram. Dice, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O verso 2 diz, e vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O que podemos ver aqui? Que eles não estão sempre na presença do Senhor. Eles vêm, reúnem-se em concílio quando há uma coisa importante a tratar, um assunto importante. Agora, o que fazia Satanás aí? Então, vemos que quando quando Adão caiu em pecado, Adão era o representante deste mundo, agora Satanás ocupou seu lugar, porque o que é vencido agora torna-se escravo daquele que o venceu. Portanto, o representante deste mundo, que era Adão, agora passou a submeter-se a Satanás. E, de facto, a raça humana, todos nós, vemos que o pecado entrou no mundo e as consequências dele, até vir Jesus e realmente morrer por nós. Agora ele é o nosso representante, os que decidimos segui-lo. Então, me fui um pouco no tema, mas realmente vemos aqui como houve conselho celestial onde eles se reuniram. Então, mas agora quero mostrar os outros textos da irmã White, onde também se encontram duas ocasiões, que pude encontrar, se calhar há mais, mas pelo menos duas quero apresentar-vos, onde é-nos descrito conselho celestial, onde se reúnem os representantes então destes mundos. A primeira é quando Lucifer mostrou descontento no céu, quando ele mostrou que não estava bem, que queria começar a fazer a sua guerra, né? E a segunda foi quando se reuniram para decidir que anjos então deviam visitar a Adão e a Eva para advertir-lhes que havia um inimigo. Então vamos ver a primeira, se encontra em Patriarcas e Profetas, na página 10, e diz: no conselho celestial, os anjos insistiam com Lucifer. O Filho de Deus apresentou perante ele a grandeza, a bondade e a justiça do Criador e a natureza imutável e sagrada da sua lei. Então vemos aqui, neste texto, que houve um conselho celestial, ou que há aqui uma reunião em que eles tentam falar com Satanás e convencê-lo, mas pronto, sabemos que tristemente não deu resultado, mas temos a menção. E a segunda então diz, ficou decidido, isto se encontra na História da Redenção, página 29, ficou decidido no concílio celestial que anjos deviam visitar o Éden e advertir a Adão de que ele estava em perigo pela presença de um adversário. E aqui quero fazer um parênteses para dizer, Deus é um Deus tão amoroso. Vemos que ele não é autoritário. Através disso também podemos concluir como ele trata os assuntos. Ele não toma decisões por ele sozinho, aunque ele poderia bem fazê-lo porque é o nosso Criador. Mas ele reuniu um conselho para que entre todos decidam o que haveriam de fazer. E então, ou seja, ele fez participante ao resto dos seus seres criados para participar nesta decisão. E então, eles decidiram enviar anjos a Adão e a Eva para advertir-lhes do inimigo, que neste caso era Satanás. Então, vimos já estas duas referências, mas agora podemos perguntar-nos, mas eles tinham coroas, estavam vestidos de branco, será que estes seres estavam assim? E outra referência que temos no verso 8 de Apocalipse 5, diz que eles tinham harpas e que tinham salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E então, quero mostrar-lhes o que, segundo esta postura, podemos encontrar em Exaltada Jesus, página 364, traduz do espanhol para o português porque esse livro não se encontra em português. Mas quero ressaltar a última parte que diz: os anjos mais excelsos das cortes celestiais estão designados para que tenham eficácia as orações que ascendem a Deus para o avanço da obra do Senhor. Então vimos no verso 8 que dizia que estes anjos, que estes 24 anciãos tinham salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e vemos como aqui este texto nos confirma que os anjos mais excelsos estão designados para que tenham eficácia as orações dos santos. Então, a outra característica que falamos também foi das vestiduras e a coroa. E então, será que os anjos não têm coroas?
Em História da Redenção, a página 39, podemos encontrar que na ocasião quando o homem pecou, diz: as novas da queda do homem espalharam-se através do céu, toda a harpa emudeceu, os anjos com tristeza arremessaram da cabeça suas coronas, e todo o céu estava em agitação. Então, aqui, irmãos, apresentei as duas posturas. A primeira, que falava que estes 24 anciãos são os que ressuscitaram com Jesus e que ascenderam com ele. E a outra postura, que apresenta então que estes 24 anciãos são os representantes dos mundos não caídos. Agora, o capítulo 5 finaliza com o louvor que vem da parte da hóstia angelical, que primeiro estavam a louvar, se você se lembra, no capítulo 4, somente os 24 anciãos e os seres viventes. Mas agora o capítulo 5, a hóstia angelical também está a louvar e se sumam todos. Há um louvor enorme no céu. Então, convido os irmãos a que nos unamos nesse louvor, reconhecendo o que Jesus fez por nós, que foi o seu tão grande sacrifício, sem o qual nenhum de nós teria acesso à salvação ou nem sequer chance ou oportunidade. E então, convido a que os vossos corações também estejam agradecidos e nos podamos unir em louvor junto com estes seres celestiais.